Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novo livro, a gente está vivendo numa época de livros, presta atenção. Mas vamos reverberar porque o tema deste novo livro é sobre ela, a Princesa de Gales, Catelyn. E temos spoiler que vem envolvendo vários nomes, mas dessa vez volta ele, Harry, o príncipe rebelde, com uma declaração que deixou Kate chateada, ou pelo menos decepcionada. Qual seria o status no momento da Princesa de Gales em relação ao seu cunhado? Vem que eu vou te contar. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Já peço para você se inscrever, deixe a sua curtida, aquele like maroto, comente, tá bom? Ative as notificações, compartilhe e também hypa. Pronto, é sucesso. Além disso, já peço para você ser membro da minha corte. A corte do Edu. Tem vídeos, figurinhas, vamos fazer um grupo para a gente falar mais, ou pelo menos deixar vocês rapidamente informados do mundo real. Pronto. Beijos para minhas duquesas, tem vídeo novo lá. Semana que vem, na segunda, tem um novo. Tô preparando vários vídeos aí, tá bom? Então vamos nessa para essa notícia que vem dando o que falar. Este ano é o ano dos livros, né? A gente já tem 2 livros que eu trouxe aqui para vocês, mais ou menos as grandes polêmicas quando saíram, né? Um é o livro de William e Kate, quase no final do ano passado saiu. E depois o livro do Tom, o Tom trouxe a história de Meghan e Harry, traição, então deu o que falar também. E desta vez, um novo livro sobre a futura rainha consorte Catelyn, Kate para nós íntimos, tá? O nome do livro é Kate, a coragem, a graça e o poder da mulher que será rainha. Então, a visão destes livros, ou pelo menos o que nós estamos entendendo, ou para os especialistas que cobrem a monarquia, todos eles que escreveram têm uma ligação ou já tiveram outras publicações, outros livros com nomes e contando histórias, todos baseados em informações. Algumas informações deste livro a gente já conhece aqui no canal. Por exemplo, este da Kate conta a história que ela, ao entrar, ficou chateada com o rei Charles e com Camila por conta do nome. Lembram? Kate com K, C, e aí Camilão e Charles pediram para tirar, então teve essa confusão. No livro já conta essa história e eu trouxe aqui para você. E sendo assim, algumas passagens a gente pode falar, realmente faz sentido. E para muitos, esses livros não autorizados tem o quê? Uma mãozinha, uma resposta, já que eles não respondem publicamente. Essas pessoas que vão dando ou vão revelando assuntos nos corredores do palácio. Gente, é uma verdadeira fofoca, tá? Eu vou contar um dia sobre o mordomo da rainha mãe. O que tem de gente que trabalhou com este homem e que fala tudo. Imagine se essas pessoas já falam. Imagine as pessoas que trabalham com Kate, com William, com Meghan, com Harry, com o rei. Eles falam, gente. Eles falam porque a monarquia tem o público que quer saber. Vocês não vêm aqui assistir para saber deles? Então é o seguinte, tem histórias que a gente olha e fala, para vender jornal, para gerar cliques. Mas tem histórias que se repetem e a gente fala, opa, faz sentido. O autor Christopher Anderson trouxe mais ou menos já aquilo que a gente pode considerar, ou que pelo menos todos estão falando já, porque é uma matéria muito falada, a respeito da atual ou do atual momento de Kate e Harry. Nós observamos que muitas matérias durante esses anos, desde 2020, a ruptura, muita guerra, muita briga, e Harry, Meghan, William e Kate quase numa função neutra. Especulam que esse vínculo de Kate, de Harry, da paciência, de ser apaziguadora, de ser a verdadeira ponte, dela ligar, dela estar preocupada com os filhos de Harry, a vivência dos filhos dela com os filhos de Harry. Então ela estaria disposta a virar a página e ser o elo entre William e Harry. Existem várias especulações que Harry era apaixonado por Kate, blá 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 blá.
tem que vender, né? Tem que ter cliques. Mas a história sempre foi essa, que Kate seria a figura, daria o sopro da monarquia, já que nós observamos essa ascensão da Kate. Se a gente pegar 2011 para a atualidade, Kate vai viajar para a Itália, gente. Vocês têm noção? Saiu de um câncer, guarda essa informação. É informada, ela informa sobre o câncer, ela diz o problema, depois de várias teorias, tem uma mudança significativa. A gente vê, observa que a família de William e de Kate é toda montada na ideia da humanidade. Então Kate trouxe uma humanização para o príncipe William, para a família de Gales, né, os filhos, príncipe George, Charlotte e Louis, e o próprio príncipe William, que tem uma condição de uma família disfuncional e fora do comum. Nascer dentro da família real é meio que, nossa, ainda sendo o primeiro da linha de sucessão, depois o pai, ele vai ser o rei, gaiola dourada, não pode fazer nada, tem que ser perfeito, não sendo perfeito, tendo vários problemas para administrar algo que para muitos é arcaico. Essa é a grande verdade. Kate vem de uma família que para muitos, né, acolhedora, funcional. O William experimenta esse universo. E aí a gente tem a visão totalmente de uma Kate que empodera o marido. É uma submissão. Não vejo. Kate no silêncio trabalha muito. E essa posição atual de Kate faz muita diferença dentro da monarquia e é um elo salvador, tá? O episódio que ele conta no livro e que ele dá uma entrevista e que reverbera para o mundo é que a Kate teve uma reação quando, ou a atitude do Harry deixou ela de um jeito, ou pelo menos classifica o status atual desta relação de cunhada e cunhado. Lembram da entrevista que eu trouxe aqui da BBC, onde Harry saiu derrotado pela terceira vez ou segunda vez do caso da segurança que ele está trazendo, que ele vai atrás, que ele precisa de segurança lá no Reino Unido, proteção para a família, que sai do bolso dos contribuintes, é um assunto impopular, né? Falei aqui, e que Harry já trouxe todos os fatores, que ele corre risco, que ele é perseguido, que etc, que ele já foi ameaçado, mas também faz parte dos planos dele voltar para o Reino Unido. E aí ele dá essa entrevista para a BBC e ele fala várias coisas. Ali ele tá possesso, eu falei ainda, né? Eu tive uma reação aqui e teve uma parte que chamou a atenção do mundo e da Kate, que foi onde ele fala sobre a saúde do rei Charles. Ali a chave virou. Se a gente tinha Kate pró-Harry, ou pelo menos num papel neutro, dessa vez as coisas mudaram, porque Kate teve um sentimento, ou agora tem um sentimento real, oficial, o status mudou. Se antes, né, a gente falou tudo aqui, a ideia foi, Harry nessa entrevista falou que sabia quem estava impedindo ou atrapalhando o julgamento, ele deu a entender que o rei Charles e o príncipe William estavam realmente trabalhando contra. Há informações que o príncipe William está trabalhando contra, sim, aproveitando da opinião popular também, e que o rei Charles mudou porque depois dessa entrevista o Harry foi, em setembro, isso mesmo, visitar o rei Charles. Então existem várias teorias que o rei Charles apoia aí no secreto o príncipe Harry. É quase torcendo contra o príncipe William, jogando contra o príncipe William, né? Talvez o rei Charles queira ser o último rei da história e não deixar nada para o seu herdeiro. A gente sabe que o rei Charles é ciumento, né? Escorpiano também é assim, tá? Eu tô falando como escorpiano, causa própria. E aí, a frase que deixou Kate brava, ele menciona que ele não sabe o tempo de vida, ou ele não tinha noção se o pai estaria vivo para ele se reconciliar, porque ele pede uma reconciliação nesta entrevista. Esta frase, eu lembro que eu trouxe aqui, reverberou muito negativamente, porque era época de
alta especulação. Ainda continuamos com especulações da saúde do rei Charles, já que não temos algo concreto. Nós temos uma breve, rápida fala que nós teríamos, ou que o rei Charles teria uma diminuição do tratamento dele, da medicação. Não temos a palavra remissão, tá? E nós temos muitas matérias ainda falando do aspecto físico do rei, blá blá blá, blá blá blá, essa viagem que ele fez para os Estados Unidos. Muita gente, opa, vamos ficar vigiando para ver o que vai acontecer. E foi de extrema falta de sabedoria, como tudo que Harry faz. Esta é a visão de todos. Existe um momento, mas o Harry também disse que não era mais atendido, que ninguém mais atendia, falava com ele. Aí a gente tem que lembrar as coisas que se passaram, né? Ficar falando pelo celular com o Harry, nem a rainha fazia mais isso. Tô dando o toque do vídeo lá do Clube dos Membros da minha corte. Então, sendo assim, estava bem problemático, não tinha elo nenhum. E, segundo o Christopher, o autor, que a Kate fazia essa intermediação. Olha, William, não é muito bem assim, vamos virar isso, senão a gente não muda. Principalmente depois da doença, ela teve mais consciência ainda que as coisas mudam, a vida é rápida, é um sopro. Só que quando ela assistiu essa resposta, ela soltou a mão de vez do príncipe Harry. Ela passa pelo câncer, ela é obrigada a falar sobre o seu diagnóstico por ser figura pública. Lembra onde está Kate Middleton? Nós falávamos aqui bastante. Muitas teorias. E, de certa forma, este momento une o rei e a Kate, que já tinha um bom relacionamento com o rei, segundo informações, e que ela passa a ter a mesma visão ou local de fala do rei Charles. Então, neste momento, o autor diz que a chave muda e que a palavra não seria raiva e nem fúria, e sim um tipo de sentimento de decepção. E que o Harry, desmoralizou o rei Charles publicamente, que realmente você está expondo uma pessoa sem informação alguma e jogando para a opinião pública, fazendo aquilo que ele não gosta, o Harry no caso, de ser invadido, de ter o espaço invadido, processando jornais porque invadiram e jogando informações particulares do rei Charles. Quando ele fala, não sei quanto tempo meu pai dura, ele joga com sensacionalismo público, a opinião pública, jogando o peso para a monarquia e para o rei. Mais uma vez, o pai dele é relapso, mais uma vez, o pai dele é ruim e que mantém ele distante. E a gente tem que lembrar, distante por quê? Porque fala muito, porque vende as informações, porque age pelas costas, mas, claro, isso não invalida o que o rei Charles foi como pai, ou como a instituição ensinou o rei Charles ser um pai, ou como é a visão do Harry e William do que é ser pai, que é bem diferente de tudo isso. Mas foi para Kate desmoralizante e que ela tem uma ideia de decepção e que não valia a pena realmente brigar ou sanar, equacionar toda esta trama familiar, porque não vai dar em nada. É trazer de volta e ter mais problemas. Largou a mão do Harry e desta vez foi totalmente pro lado do William. Não que ela estivesse do lado do Harry, mas ela queria paz, ou pelo menos civilidade. Dessa vez, não. A informação deste novo livro de Kate, a futura rainha, traz a posição nova, desprezo e deixando o William fazer aquilo que deve ser feito. Então a história aí é que Kate soltou a mão depois dessa frase ou dessa desmoralização do rei Charles, dessa entrevista que realmente foi, pra mim, tá? Bem dramática, patética, como tudo que Harry vem fazendo, tá? É isso. Antes de vocês atirarem pedra em mim, tem a visão do Harry, que eu vejo, e tem a visão da família real também, que não são santos,
mas essa frase mexeu com Kate, que eu vejo Kate como uma figura par desta família. Eu vejo que Kate entrou nesta questão do desprezo. Decepção é um sentimento pior que raiva. Que raiva dá e passa. Desprezo já é outros 500. E você, o que acha? A Kate está certa de sentir isso? De manter distante, não ter mais a posição neutra? Eu também acho. Tem que sair do muro, tá? É isso. Ficou até o final? Hashtag decepção. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam. @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui.